Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e com a sua família. Pastor Rafael presente aqui em nosso canal uma vez mais com você e agora tratando um assunto sobre a questão ministerial. Vocês que sempre têm acompanhado nossos estudos aqui no canal do Seminário Teológico Ebenezer, creio que você tenha percebido e notado como nós prezamos a Bíblia como uma base fundamental para os nossos ensinos e como nós damos valor àquilo pelo qual está escrito na palavra do nosso Deus. E visando, pessoal, todo esse tempo de experiência que nós tivemos já com muitos alunos, sendo pastoreado por nossos líderes que somos, tendo aprendido por todos os anos pelo quais nós se assentamos para poder aprender a palavra do nosso Deus, tanto com os nossos pastores, que eles são os maiores professores que nós vamos ter em toda a nossa vida, e também os nossos mestres na palavra, que tanto nos ensinaram. Ao decorrer dos anos ministeriais, nós vamos percebendo que a nossa maior glória será a conquista ministerial. Paulo disse, aquele que almeja o episcopado. Ainda que Paulo categorizou isso, a questão do bispado, mas o almejar o chamado, o almejar o ministério, isso não é para todos. Eu já me choquei com alguns pastores que vi já em cima de altares, dizendo assim bem claramente, meus amados, eu não queria ser pastor, mas Deus me chamou, então eu aceitei. Pois eu, pastor Rafael Milanese, sempre desejei, aleluia, ser pastor de igreja. Eu sempre almejei ser um professor da palavra de Deus. Eu nunca fiquei cocheando, nunca fiquei com dúvidas nos ministérios pelo qual Deus me entregou. Eu, com meus 14 anos de idade, meus 13 anos, sentado na Assembleia de Deus, onde até hoje meus sogros participam lá, eu já almejava ser o ministro da palavra. E quando os pregadores subiam, o próprio pastor Ezequias subia naquela igreja, naquele altar, que é a Assembleia de Deus, onde até hoje meus sogros congregam lá, eu vendo aqueles pregadores, até o próprio pastor mesmo falando, Deus falou comigo já, quantas vezes eu sentei naqueles jovens ali, e eu chorei ali, minhas lágrimas desceram, porque já muito novo, eu já tinha algo que ardia em meu coração para se tornar um ministro do Evangelho de Deus. E quando o pastor falava, eu almejava aquilo. E claro, ao decorrer dos anos, nós vamos ser movidos por alguns movimentos proféticos de Deus. Deus te leva a uma etapa, Deus te coloca em outros lugares. E graças a Deus por todos os ministérios que eu passei, que não foram muitos, dá para contar em uma mão, os ministérios que eu passei, que eu nunca fiquei pulando de igreja em igreja, eu sempre sentei para ser pastoreado com os meus líderes. Então eu sempre aprendi muito com eles, sempre estive perto dos meus pastores, sempre estive próximo deles, porque eu sabia que eu precisava aprender tudo o que eles tinham para me ensinar. E por mais simples que alguns foram, e por mais capacitados que outros são, eu sempre soube que todos eles tinham coisas extraordinárias, coisas grandiosas para poder me ensinar. Então eu sempre fui uma pessoa que obedeci, amei meus líderes, sempre estive submisso a todos eles e aprendi muito com eles. E por que eu estou falando isso hoje com vocês? Porque, amados, hoje estamos tendo dificuldade com muitas pessoas que são chamadas à palavra de Deus. Já vou tratar o meu assunto. Hoje, com esse crescimento que estamos tendo da questão teológica, a facilidade que há hoje para o conhecimento teológico, né? Até que mesmo no YouTube, muitas coisas vocês vão encontrar aqui facilmente, em que você nem precisa mais estar dentro de uma classe de aula. É claro que isso não será uma questão completa, mas hoje a facilidade complicou. A facilidade complicou. Por que razão? Porque hoje as pessoas entram em uma escola, sentam em um seminário e acham que os seus pastores já não têm mais nada para poder ensiná-los. Acham que os seus pastores, por mais simples que eles sejam, porque foram chamados para ser pastores, eles não têm nada a poder ensinar. Até alunos que eu já tive mesmo no seminário, em que eles sentaram para poder estudar conosco, e com 3, 4 meses de aula já queriam ensinar. Falei, rapaz, quantas igrejas você construiu? Quantas almas você batizou? Quantas famílias você ganhou? Quantos lares você entrou para fazer culto lá? Quantas campanhas lá você fez? Quantos drogados você tirou das drogas?
Quantas pessoas você ganhou na rua? Quantos cultos na praça você fez? Professor, então senta para aprender com o seu líder e curva o seu conhecimento, a experiência ministerial que ele tem. Porque talvez o seu líder nunca terá, talvez nunca terá o conhecimento que você tem, mas você talvez nunca terá a obra que ele tem. Porque ele pode não conhecer de exegese, de hermenêutica, de retórica, ele pode não conhecer de teologia, nem de outras coisas, mas ele tem obra, tem uma história, cabelos brancos na obra do Senhor. Então hoje, nós, ainda mais pastoreando a igreja, vamos percebendo como há hoje dificuldade em você formar obreiros, formar ministros. Não estou falando levantar pessoas, não, estou falando formar. É você deixar o trabalho na mão dessa pessoa, dar as costas e saber que ela vai fazer exatamente como você ensinou. Claro, recebendo sempre o aperfeiçoamento, mas hoje tem se tornado algo difícil a questão ministerial. E os pastores que me ouvem há de concordar conosco que antigamente não se tinha tanto conhecimento, mas tinha obediência, tinha submissão, tinha compromisso com a obra. Hoje, que o conhecimento tem se propagar de uma forma sobrenatural, dificilmente você conseguirá formar obreiros, porque eles aprendem 1 ou 2 versículos e já se acham pregadores, já se acham capacitados. E uma coisa tem diferença entre conhecimento e execução. Não pensa você que o conhecimento que você adquiriu numa classe teológica vai já colocar você em um alto nível de pastorado, porque você não vai. A experiência é totalmente diferente. O dia a dia é totalmente diferente. Você pregar num culto é diferente de você fazer a visita para uma velhinha. Oh, meu Deus, só que pastoreia literalmente sabe isso que eu estou falando. Que você ter conhecimento é uma coisa, você exercer a sua obra, a sua função é totalmente diferente. Claro que o conhecimento bíblico, como eu amo e sou um professor teológico, eu nunca vou descartar o conhecimento. Pelo contrário, eu só não quero tirar a glória do conhecimento para levantar o pastorado, outros ministérios, não, cada um na sua glória, só que todos têm que se cooperar. Mas nada disso será uma glória e uma realidade se você entender que a sua obediência, a sua submissão ao seu líder é o que vai determinar a glória do seu ministério. E uma coisa é real, e eu começo o que eu tenho para falar hoje, que se no futuro você for um líder, Deus dará obreiros como você foi. Então a pergunta é, como você foi aos seus pastores? Sempre haverá aqueles questionadores, sempre haverá aqueles que nunca concordam, mas se você olhar entre o seu corpo de obreiros, você vai ver que lá estão igualzinho a você, que te ama, que te obedece, aleluia, que serve a Deus de verdade, que almeja o que você almeja, porque a única lei em que não há variações é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, o texto diz, certamente ele colherá. Então, se você foi um obreiro obediente aos seus pastores, você também terá obreiros obedientes. Mas se você foi um obreiro rebelde, que você nunca obedeceu, é com esse que você vai lidar. As coisas do ministério, elas são muito reais. E eu, aqui hoje, pessoal, nosso vídeo aqui hoje é um pouquinho mais extenso, uns 20 minutos, mas olha aí, eu montei uma estrutura, focou aqui, eu montei uma estrutura para vocês, as 3 etapas de um obreiro, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. É claro que vou fazer uma sequência, né? Vou montar uma playlist aí, vou fazer uma sequência sobre ministério, começando hoje. E eu quero falar sobre as 3, gratuitamente aqui no canal para vocês, se vocês poderem aprender. Quero falar sobre as 3 etapas de um obreiro. Veja aí, as 3 etapas, sendo promessa, preparo e cumprimento, primeira etapa. Segunda etapa, chamado, aprovação. Chamado, unção e aprovação. E a terceira etapa, o combate, a carreira e a fé. Paulo acabou isso aqui dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amados, isso aqui é coisa linda de Deus, né? As 3 etapas da vida de um obreiro está aqui, diante da sua face. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, né? Vou parar um pouquinho se você quiser tirar o print da tela ou copiar aqui, tá bom? Está aqui na sua frente. Então aqui está as 3 etapas de um obreiro, tá? Primeira etapa é a promessa, tá? O preparo e o cumprimento. A segunda etapa é... Eu coloquei algumas bases aqui, vou falar com vocês mais pra frente, tá? Então eu coloquei aqui também a parte de baixo o chamado, a unção e a aprovação, e embaixo o combate, a carreira e a fé. Aqui está as 3 etapas de um obreiro. Para isso, pessoal, eu quero poder ler com vocês um texto que está
O texto está em Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, aí está, separado nas traduções comuns. Porém, a melhor palavra grega aqui seria consagrado para o evangelho de Deus. Então aqui você tem duas etapas da primeira fase. Você tem o chamado e a consagração, que a consagração seria a unção ministerial. Eu não vou nem perder tempo, pessoal, falando essa questão, essa briga inútil, teológica aí, teológica não, essa briga inútil de algumas pessoas que questionando unção de azeite, questionando mulher no ministério. Eu não vou nem perder tempo com isso, pessoal. Eu não vou nem perder tempo com isso porque não vale nem a pena. Uma coisa só eu digo, esses pastores que são contra a unção, esses pastores que são contra essas pessoas são contra a unção com azeite no Novo Testamento, tá? Essas pessoas que eles falam que não tem unção no Novo Testamento, não tem unção, tá? E quem ungiu Jesus foi uma mulher, ok? Só para começar aqui um problema. Quem ungiu Jesus foi uma mulher. E para quem diz que a mulher não pode ungir, então por que Jesus recebeu a unção daquela mulher? Tá bom? E para quem diz que mulher não tem mulher, tá, no ministério, sabe por que Deus está levantando as mulheres? Porque vocês estão preocupados com o altar, né? Qual foi o dia que vocês entraram dentro de um lar a fazer uma campanha 70 dias como elas fazem? Qual foi o dia que vocês foram para a praça evangelizar como elas vão? Tem muito pastor de púlpito e as mulheres, elas são guerreiras, elas são tremendas, elas fazem campanha, elas vão para o monte orar, elas vão buscar de madrugada, uma vai na casa da outra orar, elas assumem a causa das pessoas. As mulheres, elas fazem propósito por vidas, elas entram em favela, entram em comunidade, entram em casa de rico, não importa onde elas entram, elas querem fazer a obra, elas querem ganhar alma. E hoje tem muitos homens preocupados com altar, enquanto as mulheres estão preocupadas com alma. Então, eu deixo aqui uma palavra a esses pastores que não aprovam, mas quem são eles para aprovar? Porque Deus não depende da aprovação de um homem para estabelecer um ministério. Não confunda sacerdócio levítico com sacerdócio real. E Pedro deixou claro e falou: vós sois sacerdócio real, povo santo, nação adquirida. Então, sacerdócio levítico, que é o quebra-galho, tá bom? Porque as tribos caíram e não tinha ninguém para exercer a função sacerdotal. Lá era um sacerdócio machista, mas o sacerdócio real, Jesus disse em Apocalipse: eu vos fiz reis e sacerdotes de todos os povos, tribos, línguas e nação. Eles estão tão preocupados com o ministério das mulheres, tirando as mulheres, e nem eles deveriam estar no propósito, porque eles são gentios, foram colocados por misericórdia e querem tirar quem Deus colocou. Então aqui é algo principal. Então, alguém precisa falar isso aqui, alguém tem que falar isso aqui, porque alguém precisa corrigir isso aqui. Tá, pessoal? Alguém tem que defender o ministério das mulheres. Igual o pastor que foi numa igreja e chamou a mulher de hipopótamo. O outro pastor foi: cadê sua esposa? Manda ela sentar aqui com você. Não, minha esposa, ela senta lá embaixo. Olha como, se eles tratam assim a própria esposa, como vão pastorear a igreja do Senhor? Tá? Porque Paulo falou que aquilo que você é para sua mulher, Jesus é para você. Tá bom? Então, alguém tem que falar essas coisas aqui. Então, aqui estão as 3 fases de um ministro, que existe a promessa, o preparo e o cumprimento. Aqui estão 3 etapas fundamentais dentro de um ministério: promessa, preparo e o cumprimento. E se você ver aqui no meu pequeno esboço, eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, tá? Promessa, preparo e o cumprimento. Promessa, preparo e o cumprimento. Quando Deus te promete um ministério, tá? É tudo muito lindo, porque Deus, ele jamais vai deixar claro a você as dificuldades do preparo para que você chegue ao cumprimento. Então, promessa, preparo e o cumprimento. Quando Deus te promete o ministério, assim diz o Senhor: vou eu te levantar, vou eu te usar nessa terra, vou soprar teu nome, aquelas profecias básicas que a gente sabe que Deus sempre fala, de forma muito direta e especial. Então, quando isso acontece, entre o preparo, tá? Entre a promessa e o cumprimento está o preparo. Então, veja, entre a promessa e o cumprimento está o preparo, e o preparo sempre é no meio. Então, para que Deus possa prepará-lo
prepará-lo para o cumprimento, para estabelecer a segunda fase, tá? Que a segunda fase é o chamado. Então, veja que a promessa está antes do chamado. Veja que o preparo está antes da unção e o cumprimento do preparo está antes da aprovação de Deus. Você consegue meditar nisso aqui? Olha as duas fases, promessa e chamado, preparo e unção, cumprimento e aprovação. É o que eu tenho dito já para meus alunos, que fui ungido, e agora? Pensa que acabou? Não, estou ungido, agora é só pregar. Só pregar? Não. Depois que você é ungido, você entra na pior fase do seu ministério. Por que razão? Porque Deus precisará aprovar você. E como Deus vai aprovar você? Na última fase, colocando você no combate, na carreira e vendo se você vai guardar a fé. Então, um obreiro só é aprovado quando ele pode falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, aqui, essas três etapas do ministério trazem consigo uma glória sobrenatural. A promessa é quando Deus faz nascer no seu coração um desejo para se tornar um ministro do evangelho. É quando Deus promete a você: vou te levantar, vou te usar, te darei um dom de cura, dom de libertação, dom da palavra, dom de ciência, vou te usar para pastorear uma igreja. É a promessa. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa, que é o chamado ministerial, ok? Que é na fase do chamado, existe a questão do preparo. E é aqui que eu volto ao começo da minha fala nesse vídeo de hoje. Que muitos querem ser chamados, ungidos e aprovados, mas nem todos querem ser preparados. Algo muito tremendo é que Deus, ao chamar Josué, Deus não preparou Josué na caminhada simplesmente com Moisés. Deus preparou Josué na tenda com Moisés. Por isso que eu enfatizei no começo que eu fui uma pessoa que sempre estive perto e próximo dos meus pastores, porque a vida deles, as decisões deles, as formas com que eles agiam, eu fui absorvendo, olhando e aprendendo, e sem que eu percebesse, isso era a misericórdia de Deus em minha vida, me levando à questão de um preparo ministerial. O preparo ministerial não é só com conhecimento bíblico, é oração, é jejum, é obediência, é amando sua família, é dizendo sim, sim, é dizendo não, não. Então, o preparo é mais importante que a apresentação. Essa foi uma frase que Deus me deu. Tem muitas pessoas usando essa frase por aí, podem usar, não estou nem preocupado com isso. A preparação é mais importante que a apresentação. Então, estamos tão preocupados em como vamos se apresentar e não estamos preocupados em como vamos nos preparar. E o que vai determinar a glória da sua apresentação é a intensidade e o foco da sua preparação. Então, entre a promessa e o cumprimento, no meio ao preparo ministerial, ao preparo vocacional, ao preparo familiar. Então, Deus deseja preparar você, capacitar você. E para isso, Deus vai levantar pessoas para investir em seu ministério. Levantar professores para te ensinar. Levantar pastores para te discipular e também te disciplinar. Quer dizer, te ensinar e te corrigir quando for preciso. E essa fase, primeira fase, que é a promessa, o preparo e o cumprimento, é uma das fases mais importantes, porque quando você for combater o bom combate, você vai precisar do conhecimento e do preparo da primeira fase. Então não adianta você querer combater o bom combate, sendo que você pulou a promessa, o preparo e o cumprimento. Não adianta você querer ser ungido se você não teve promessa. Então, amados, essas três etapas aqui vai determinar a glória de um ministério. Eu poderia pegar isso aqui e dar um seminário, isso aqui é um curso, mas eu quero fazer isso aqui gratuitamente aqui para o nosso canal do YouTube, para que você receba mais conteúdos na questão do seu ministério. Então, como hoje foi uma aula de inauguração para essa série em que vamos fazer aqui no nosso canal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Te aguardo em breve ao tópico 2, tratando do ministério, ainda falando um pouco sobre o preparo, a promessa, o preparo e o cumprimento, e nós vamos então destrinchar essas três etapas que nós estamos tratando aqui, tá bom? Deus em Cristo te abençoe, fique na paz, até a próxima aula, em nome de Jesus. Grande abraço.